Fala galera, bom dia. Eu parei um pouquinho aqui e eu estava aqui pensando. Tantas pessoas desistem e param no meio do caminho. E interessante é que se você chegou até o meio do caminho, alguns resolvem retroceder, voltar ou simplesmente parar e ficar estagnados. Mas olha só, se você chegou até o meio, a outra metade é logo ali. Ah, mas é tão difícil porque foram tantas batalhas, tantas lutas, eu perdi tantas. Você pode ter perdido várias batalhas, várias lutas, mas você chegou à metade do caminho. É mais fácil você retroceder e desistir ou pensar, depois eu recomeço, ou encarar essa situação e falar, olha, eu cheguei até aqui, eu vou continuar vencendo. Mesmo ferido, mas eu vou continuar vencendo. No final de todas as suas lutas, você vai ver que aquelas feridas, aquelas marcas, as cicatrizes, elas vão servir de lembrança de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que você sofreu e que você até pensou em algum momento em desistir, mas de alguma forma você obteve forças dos céus que vieram de Deus e você continuou. As lutas, elas são diárias e algumas pessoas têm lutas maiores do que as minhas e as suas. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há alguns anos atrás. Eu estava passando uma situação bastante difícil e eu cheguei na porta da igreja e fiquei ali esperando, pensando, hoje eu não entro, hoje eu vou ficar aqui do lado de fora, só olhando do lado de fora. E hoje eu não tenho motivo nenhum para agradecer, para falar nada a Deus. Eu simplesmente vou ficar aqui, vou ouvir e vou embora. E não quero conversar com ninguém. E ali eu comecei a ouvir aquela mensagem que estava sendo pregada. E eu fechei os olhos e eu escutei uma voz ao meu lado de uma irmãzinha da igreja. E ela chegou, me cumprimentou e eu acabei não respondendo de tão fechado que eu estava. Nem percebi direito, eu só percebi que alguém falou comigo. E aí eu ouvi ela dizendo assim, ele tá ligado no céu, deixa ele. E aí quando eu abri os olhos, aquela voz muito forte falou comigo, abre os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi e era uma irmãzinha da igreja, amiga da minha mãe, amiga da minha família. E ela estava com aqueles lenços na cabeça, aquelas bandanas, e sem os cabelos, porque já era a terceira vez que ela estava passando por um processo de câncer. E ela já havia vencido por 2 vezes. E aquela terceira vez ela entrou e falou, bom, eu vou lá, eu vou entrar para adorar a Deus. E naquela hora não teve como conter as minhas lágrimas, porque Deus falou muito forte ao meu coração naquele momento. Que a minha luta era grande, mas existem lutas e batalhas maiores que as minhas. Existem pessoas que não desistem. Porque Deus é maior do que qualquer luta, do que qualquer adversidade. Não importa a luta que você esteja passando, esteja enfrentando. E ainda assim, se tudo acabar e você não conseguir vencer nessa terra, continue ligado nos céus. Porque Ele não nos prometeu somente alegrias nessa terra. Pelo contrário, Ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas é que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu. E Ele nos prometeu uma morada com Ele, uma morada celestial. Porque se nós pararmos para analisar somente nas alegrias que nós devemos ter, a alegria, ela é um estado. Hoje eu posso estar feliz, amanhã eu posso estar triste, daqui 5 minutos eu posso ter alguma tristeza, alguma decepção. Mas se você olhar para os céus e olhar para Deus, com certeza há uma esperança. E essa esperança, ela é real.
Essa esperança é para aqueles que creem, para aqueles que acreditam que Deus, Ele há de cumprir com as suas promessas. Então não desista. Tem lutas e batalhas que você vai vencer nessa terra. Algumas você irá perder. Eu já perdi diversas batalhas, diversas lutas. E eu aprendi a viver com as minhas percas e também com as minhas conquistas. É interessante porque nós queremos simplesmente o bem. E muitas vezes nós não queremos o mal, mas o mal ele vai acontecer de qualquer forma. Porém, não é para você desistir, é para você continuar lutando. Ah, mas e se eu não alcançar aquilo que eu tanto almejo? Não tem problema. Porque o importante é que você dê o seu melhor, que você se dedique. E quando nós pensamos assim, ah, mas e se eu não conseguir, e se não der certo? Tá? E se der certo? Pense nisso. Se der certo, a sua alegria ela virá. A Bíblia vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você não vai viver somente de noites, de tempos fechados, de escuridão. Haverá um novo dia e o sol irá raiar, irá brilhar para você, tá bom? Então que você fique com essa palavra, com essa breve mensagem e que isso sirva de motivação para que você possa continuar lutando. Há lutas maiores do que as minhas e as suas. E tem pessoas que têm lutado e têm vencido. Para finalizar, essa amiga da minha mãe, essa amiga da minha família, ela venceu pela 3ª vez o câncer e ela continua bendizendo ao nome de Cristo, que foi quem deu vitória a ela. Então creia, porque o Senhor, Ele é contigo. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.